Sejam muito bem-vindos, Irmandade, a mais um episódio do nosso Dime Podcast. Eu sou o seu host, Gabriel Duarte. Eu estou aqui com os meus amigos, meus irmãos de farda, Gabriel Gomes. Fala pessoal, tudo bem? Heitor Santos. Fala turma, boa noite. Boa noite ou boa tarde, o horário que você estiver ouvindo a gente, né? Ou bom dia. E hoje a gente vai falar principalmente do Inário que a gente está fazendo o estudo. A gente vai aproveitar o ensejo que o nosso próximo trabalho aqui do Céu de Abelha vai ser sobre... Aniversário do Céu de Abelha. 2 anos de céu. Boa colocação. Aniversário vai ser Maria Damião. Lembrar que eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro trabalho de Céu de Abelha, então, durante esse episódio. Pode falar, pode começar abrindo aí, fala aí. Esse trabalho agora, 2 anos do Céu de Abelha, né? Você tava desde o primeiro trabalho, né, no Céu de Abelha. Eu mudei pra Jataí por conta do Céu de Abelha, né, cara? Pra ajudar nessa construção dessa igreja maravilhosa. No primeiro trabalho, só tinha o Fábio fardado. E aí a gente começou a estudar, o primeiro trabalho foi a primeira quinzena da pandemia, né? A gente se fechou e meio que a gente só estudava, era o pessoal de Rio Verde, que era daqui, né? Então os primeiros trabalhos foram só entre a gente aprendendo a fazer o trabalho. Então assim, meio que a gente nem era fardado, só que a gente tinha a responsabilidade de fazer o trabalho acontecer. E só tinha o Fábio que tinha fardado em dezembro, eu, a Lília e o Rodrigo, que já era para ter fardado, só que cancelaram os trabalhos dia 18, que seria São José. E aí a gente começou a tocar os trabalhos. E esse primeiro Daime que a gente tomou foi um Daime com uma concentração bem mais maior do que o que a gente costuma tomar. Mais maior não existe. Mais maior. Bem mais maior. Pra intensificar o quanto que ele era maior. Bem mais maior de grande, gigante. A gente tomou um copinho de café e foi uma porrada de força. Era um Daime que o Rodrigo tinha comprado. E do norte, não sei exatamente da onde. Aí a gente tomou esse Daime. Foi o Daime dos 2 primeiros trabalhos. No primeiro trabalho a gente tomou uma dosinha num copinho de plástico de café, duas de despacho. Foi uma força muito grande. Aí no segundo trabalho a gente viu que a gente podia diminuir pela metade, mesmo assim foi muito intenso também. Então foi um Daime muito forte. Acho que o primeiro trabalho teve 8 pessoas. Acho que nós que começamos esse grupo eram 9 pessoas. E acho que o primeiro tinha só 8. Eu não lembro certinho se foi o Léo ou se foi o Renzo que não foi no primeiro. E aí, no segundo tava todo mundo já. Foi um trabalho muito especial, cara. Eu lembro assim, que muitos de nós teve uma inspiração muito forte com inseto, com abelha, esse tipo de coisa. Meu pai teve, várias pessoas teve também. Tipo assim, na concentração de ficar escutando abelhas e tal, era... Sei lá, parecia que a gente tava sentindo que tava começando a montar uma egrégora espiritual em um lugar onde que era anteriormente um ambiente de festa, esse tipo de coisa, entendeu? Foi muito especial mesmo, essa inesquecível. E agora eu fazer 2 anos, né? Muita coisa mudou, a igreja cresceu bastante, vocês chegaram, conheceram o Daime lá, e agora a gente vai fazer esse trabalho aí com o Inário do Maria Damião para comemorar essa data especial para caramba. Esse pessoal que começou, alguns já não estão lá mais, né? E muitos outros que não estavam agora estão. Como é a vida, né? 15 de março também é a data que foi quando, pouco tempo depois do meu aniversário é 4 de março, pouco tempo depois começou o lockdown, eu digo da minha família, né? Que foi quando... Que viagem é essa? 15 de março. Não, pera. De 2020. Não, mas esse foi trabalho quando começou... Ah, tá. Você tá falando de outra coisa. Foi quando começou... Porque o trabalho vai ser do dia 30 agora. Isso. Perdão. Dia 15 de março, mais ou menos, foi quando começou o meu lockdown com a minha família. Então, ali pro dia 30 de março, coincide o começo da igreja com o começo da minha busca por autoconhecimento. Coincide certinho, inclusive. Foi exatamente nessa época. Nasceu o Céu de Abelha, nasceu a minha vontade de busca de autoconhecimento. Te tocou, tava te chamando.
Foi tipo isso. Interessante você ter colocado essa data aí. Muito legal, muito legal. Depois de 2 anos, então, né, a gente vai tá comemorando o aniversário do Céu de Abelha. Você fardou aqui? Não, fardei em Abadiânia. Você fardou em Abadiânia em... Qual você lembra? Foi dia 23, foi no São João. 23 de junho? Foi. O primeiro trabalho que Eu tinha abriu... te perguntado isso no outro programa, tô perguntando de novo, minha memória tá O falhando. primeiro trabalho depois que reabriu um pouquinho. Então você deu uma estudadinha boa já antes de fardar e tal. Eu fazia o trabalho acontecer, era a gente, se a gente não fizesse, quem que ia fazer? Então a gente vivia estudando. Esse primeiro período de lockdown foi muito doido, porque todo mundo tava sem trabalhar praticamente, né? Na hora que fechou para todo mundo mesmo. Então a gente simplesmente, entre a gente convivia como uma família e estudava todo santo dia, muito, muito, muito. A gente viveu para isso. Então, tipo assim, parece que tudo conspirou pra gente ter a oportunidade de estudar. Porque se a gente não tivesse estudado aquele tanto, como é que a gente ia fazer trabalho de santo daime sem ter conhecimento? Sim, porque chegou uma missão de um pessoal que era muito novo na doutrina ter que conduzir uma igreja. Então, como é que a gente ia fazer isso da forma que necessita ser feita, né? Para entregar um trabalho melhor possível para o mestre Irineu, né? E sem a gente conhecer. Então, tudo conspirou para a gente ter a oportunidade de estudar e a gente abraçou isso. Então, na época era eu, o Fábio, na verdade, eu, o Fábio, meu pai e a Lília. Vamos dizer assim, que era quem estudava muito, né? Mais 4. Aí o resto do pessoal, assim, estudava também, só que nós 4 estudamos muito, né? Que eu e a Lília aprendendo a tocar maracá e tal, o Fábio, meu pai começando a vidrar em cima da questão musical mesmo, instrumental. Aí nesse primeiro momento eu acredito até que no primeiro trabalho meu pai estava tocando viola caipira ainda, que ele estava começando a tocar em Rio Verde. E aí eu comecei a tocar violão, ele na viola, no violão. Aí logo o Rodrigo começou a tocar tabaque. Aí antes do Rodrigo ir para Mineiros, ele já tocava tabaque aqui, se não me engano. Foi. Os primórdios. Os primórdios, legal, cara. Não saber da história da nossa igreja, né, também. A gente ter esse conhecimento aí é gostoso. É demais. Eu já te contei como que foi foi engraçado, né? Porque durante alguns programas, eu sempre falo isso, que às vezes a força te mostra uma coisa que não é exatamente aquilo que vai acontecer, mas é aquele jeito que você consegue entender para você ir para um caminho que você tem que ir. E foi mais ou menos isso. Na época, meus pais estavam morando aqui, minha mãe tinha vindo para aqui, para Jataí, eu estava morando com meu irmão em Rio Verde, eu estava saindo do fórum, que eu estagiava, já era Uber, e aí eu estava fazendo essa jornada dupla e não tinha a menor intenção, ia continuar frequentando lá no Céu do Beija-Flor mesmo. Aqui em Jataí não tinha nem... A gente não tinha nem condições, nem pensava nisso. Tinha nem ponto de luz aqui, né? Não tinha. Era o meu pai. Geralmente tinha 2 carros que começou aí nessa época. Meu pai ia, meu pai, minha mãe, o José, lá pro Céu do Beija-Flor. E aí no carro do Fábio, a Lídia, o Rodrigo, o Léo e o Renzo, por exemplo. Mais ou menos essa galera. Então, tipo assim, era a galera de Jataí que ia e fazia volume também. E começou, tipo, só o Fábio tinha fardado até então. Mas era a galera daqui que ia pra lá. E aí, no último trabalho antes da pandemia, dia 15, foi quando a gente falou pro Padrinho Rodrigo que a gente ia começar os trabalhos aqui. Só que um mês e pouquinho antes, eu não tinha a menor ideia sobre o Céu de Abelha, nem via meu futuro aqui em Jataí. E simplesmente eu fui num trabalho, se não me engano foi dia 7 de fevereiro de 2020, eu fui num trabalho em Abadiânia, e eu entrei para um trabalho sem nunca nem ter imaginado, nem passado pela minha cabeça a possibilidade, viabilidade de nada de vir para Jataí, e eu simplesmente saí do trabalho, mandei mensagem pro meu pai falando: pai, eu não sei o que vai rolar, só sei que a força me mostrou que eu tenho que ir para Jataí. E aí logo depois disso, começou a vir alguns sinais assim, veio para umas 4 pessoas diferentes, o nome da igreja, em sonho. A minha miração foi eu viajando na estrada, eu comecei simplesmente a chorar, porque eu sabia que a gente ia ter uma igreja aqui em Jataí que ia chamar Céu de Abelha. Aí eu fui falar com o meu pai tinha sonhado com isso. Aí nisso, acho que não me engano, também o Renzo já tinha. E nisso o Fábio já estava movimentando para organizar o local. E a gente foi falar sobre isso, e ele já tá começando a mexer. E aí, do nada, tipo assim, foi do jeito que tinha que ser, na hora que tinha que ser, no lugar que tinha que ser, muito perfeito as coisas do jeito que aconteceram.
E muito engraçado, porque do nada eu sabia que eu tinha que vir pra cá. E aí não passou nem 45 dias. Eu entendi realmente por que eu tinha que vir pra cá. Porque se eu não tivesse vindo, nada, pelo menos nós três não estaríamos aqui nesse momento, por exemplo. Verdade. Confia, né? E tem muita procura. Os nossos últimos trabalhos aqui da nossa igreja tem dado bastante gente, né? Tá lotando todos, né? Tipo assim, a lista fica cheia mesmo. Tem até filinha de espera lá no grupo do WhatsApp. Por questão de espaço mesmo, né? Por questão de respeitar também a limitação e tudo mais. Agora, enfim, acaba sendo mais até por estrutura mesmo, né? A gente não tem nem lugar pra todo mundo sentar no momento. Quando não tiver em época de chuva, e como a gente não tá mais em pandemia, dá pra encher bastante aquela parte externa lá do... Nossa, no ano passado. Que saudade, hein, da parte externa. Inclusive, meu primeiro trabalho foi na parte externa. Eu lembro do... Eu lembro do Duarte lá. Eu falei, o que o Duarte tá fazendo aqui, velho? Por que o Duarte tá aqui? Logo esse cara, autoconhecimento, mas esse cara tá aqui só querendo ver de qual que é. E o Duarte vendo o Heitor, o que o Heitor tá fazendo aqui, velho? É doido esse negócio da... Ai. Como é que junta as pessoas, né? Hoje eu tava escutando um audiobook do Osho. Pra variar, eu vou falar do Osho aqui, né? Como se fosse muita novidade. Porque assim, o mestre ele não deixou pra gente nada escrito ou falado propriamente dito dele. Ele deixou os hinos, que é muita coisa. Mas ele não deixou, tipo, uma palestra, um negócio falado mesmo. Tem os livros que... É os hinos, né? Então, tem os hinos, exatamente. Tem a galera que fez os livros, né? Tem o Origens do Santo Daime, tem o Venho de Longe, são todos duas obras sensacionais. Eu tenho postado com uma frequência que agora eu tô lendo o Venho de Longe, de vez em quando eu vejo uns pedaços que eu acho legal, eu vou lá, tipo, uma fotinha, coloco lá no Instagram, o pessoal até que pergunta bastante. Eu não ponho o nome de propósito para as pessoas perguntarem mesmo. Pra interagir. E até porque, assim, se a pessoa tá curiosa, então pergunta, né? Às vezes é o impulsozinho que a pessoa precisa pra estar estudando um pouquinho mais, né? Mas enfim, como o mestre não deixou nada ele, propriamente dito, falando, ele não deixou uma palestra dele ou coisas ditas, o Osho, em contrapartida, só deixou isso. Foi o que o Osho deixou. E ele não deixou hino. Não era musical, né? O que o Osho ensinava. E, cara, é muito engraçado como eu escuto uma coisa que o Osho fala. Eu vou lá, escuto uma parte que ele tá dizendo, e de repente eu vou e esbarro numa coisa do Daime que tá falando a mesma coisa com outras palavras. É muito interessante. E hoje aconteceu isso. Eu tava escutando lá o livro do Osho, e ele tava falando assim, que que existem 3 tipos de tolo. Inclusive eu já acho que eu já até comentei isso. Tolos. Tolos, ah. Existem 3 tipos de tolos. Que é o que não sabe. É o Duarte, o Gomes e o Heitor. Tem o que não sabe e ele não sabe que não sabe. Tem o que não sabe, mas que acha que sabe. E tem o que não sabe e que sabe que não sabe. Então, resumindo, todo mundo é tolo. Sim. Exatamente. Porque ninguém sabe. Esse é o ponto. Aí tem, porque se a gente essa soubesse, é a diferença. A gente tava um pouquinho alheio ao sofrimento, esse tipo de coisa, certo? Aí ele pega e constrói o raciocínio da seguinte forma, que o pecado original, quando fala de Adão e Eva, que comeu o fruto do conhecimento, é a ideia de demonstrar o crescimento que o ser humano tem. Você nasce com uma criança inocente, aquela inocência de criança mesmo. Quando você fica mais velho, você come da fruta do conhecimento, você começa a adquirir conhecimento, você começa conhecer o mundo, a estudar sobre as coisas mesmo e acumular esse conhecimento. E depois disso, agora já do segundo para o terceiro tipo de tolo, aí é opcional, né? Tem pessoas que fazem esse salto, tem pessoas que não fazem. E é muito interessante porque ele cita Jesus diretamente, que ele diz assim, Jesus dizia que aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Não crianças entrarão no reino do céu, mas como crianças, pessoas que são como crianças entrarão no reino dos céus. Que é justamente essa ideia. A criança, ela não sabe que ela não sabe. Ela só não sabe. Por isso que ela tem aquele olhar de criança que a gente sabe, que fica espantada com uma borboleta, fica espantada com uma luz, fica espantada... Tudo é um espanto, é um assombro. É uma coisa diferente, ela não sabe explicar o que é aquilo. Aqui então aquele olhar de inocência que a criança tem. E não tem como ela saber que ela não sabe. Então quando você fica mais velho, você começa a achar que você sabe, porque você começa a acumular conhecimento.
É quando a gente começa a estudar, começa a ir na escola, começa a ter instrução. E mesmo as pessoas que não têm tanta instrução, elas também começam a adquirir um conhecimento, mesmo que empírico. Por isso que muitas vezes é mais fácil ter esse salto quântico. E eu estou dizendo a palavra quântica com muita propriedade agora nesse momento, porque eu realmente estou falando de energia. Então é um salto quântico porque tem a ver quântico na física, é pacote de energia. Então, esse salto quântico de eu acho que eu não sei, mas eu acho que eu sei, para eu não sei e eu sei que eu não sei, é muito mais fácil para quem são pessoas menos eruditas. Porque a erudição, ela faz as pessoas acreditarem que elas sabem sim alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem o Padre Sebastião. Adoro pegar o Padre Sebastião de exemplo. Ele era um homem analfabeto, ele era um homem com pouca instrução e tudo mais. Mas ele consegue fazer esse salto quântico. Ele se ilumina muito rápido. Ele chega na doutrina, digamos assim, de forma mais tardia, mas ele se ilumina muito rápido. Pode comentar, Gomes, se você tá... Pode comentar. Não, pode concluir. Enfim, quando a gente tem esse salto quântico de que você finalmente entende que você não sabe, é quando você se ilumina, quando você aceita que você está aqui. Principalmente as pessoas que chegam no Daime são pessoas que estão precisando muito desaprender, para se desapegar das coisas que acumulou ao longo da vida, para poder ter esse salto. Eu acho que tem isso mesmo. Quando a gente chega no Daime, muitos do que chegam eu percebo, e dos que chegam e logo se conectam porque já compreendem bem o que é aquilo, tá ligado? Já consegue ter consciência da grandeza daquilo, é porque realmente já tem uma bagagenzinha, sabe? Já tem uma bagagenzinha espiritual, então já chega achando que sabe alguma coisa. Isso aí. E aí eu tava escutando o livro e logo em seguida eu fui escutar o Maria Damião, né? Porque a gente vai ter o trabalho dia 30 e aí eu tô dando aquela escutada boa pra pegar, como todo mundo sabe aqui, Goro Duarte é só o estudo fino, do fino. 35 anos de farda depois. E aí, no hino 17, Sou Filho de Maria, tem uma parte que diz: defendei os vossos filhos, filhos de Eva e Adão. Todos nós somos filhos de Eva e Adão, porque os nossos pais, eles também passaram por esse processo, e provavelmente a grande maioria esmagadora dos pais não são iluminados. Eles ainda estão naquela ignorância de achar que sabe. Daí vem muito a questão deles machucarem a gente, porque eles estão realmente querendo o nosso bem, mas eles também não compreendem direito o que eles estão fazendo, porque eles ainda não entenderam essa parte de que nem eles sabem. Na verdade, ninguém sabe. Você pode achar que você sabe, mas você não sabe. Não, mas eu acho que às vezes você está citando um ponto muito delicado, porque assim, que ponto que eles não sabem? Porque eles têm que passar a instrução pra gente. Não, sim. Então. Eu tô dizendo assim, a gente consegue conceber com muita facilidade o que é saudável e o que não é. Você já puxou para um lado mais que você entende que tem a importância disso. Top. Se isso te faz bem, excelente. Mas eu digo quando começa a ter atrito. Quando principalmente diz respeito à liberdade. Porque quando a gente é criança, a gente depende dos pais da gente. A gente é dependente. Então a gente é obrigado a obedecer os pais da gente. Certo. E essa dependência tem a questão de você cessar a liberdade. Certo. E tem vezes que isso não é saudável, mesmo que tenha a melhor das intenções. E é aí que eu tô falando. A borboleta ela tem que sair do casulo, né? Exatamente. Porque não tem como, né, cara? Quando a gente tem nossas imperfeições, na criação dos nossos filhos, a gente vai errar com eles e esses erros geram sequelas, cara. Os acertos da gente, do jeito que a gente trata as crianças, desenvolvem elas e criam, vamos dizer assim, sequelas positivas. Então, os erros que a gente tem também, e os hábitos, os maus hábitos que a gente tem, a gente passa para os nossos filhos, nossos pais nos passaram, os pais deles passaram para a gente, tanto as coisas boas como as ruins, né? Então, eu acho que essa questão de desconstruir, desaprender, é meio que tentar criar uma criança, eu acho que já ensinando ela a se autodesenvolver ao invés de ensinar padrões, de certa forma. Perfeito. Então, tipo assim, eu acredito que
A partir do momento que a gente tem essa oportunidade de desconstrução, é interessante a gente incorporar isso para a gente emanar isso a todas as nossas relações. Inclusive numa relação importante dessa que é pai e filho. As últimas 4 décadas, ela aprofundou muito a libertação das mulheres. E a próxima grande libertação que vai acontecer é a libertação das crianças. Da gente finalmente dar liberdade para as crianças poderem se desenvolver sem a gente querer vomitar um monte de conhecimento. Porque tem muito dessa tendência social de... Porque criança é uma tela em branco. Então, principalmente doutrinação religiosa, você já pega a criança e já começa a chuchar a doutrinação em cima da criança. Tipo assim, está num ambiente cristão, já coloca muita cristandade em cima dele, está num ambiente muçulmano, joga muito muçulmano, está num ambiente budista, joga muito budismo, entendeu? Da gente dar essa liberdade de escolha para as crianças do mundo. Tanto na parte religiosa quanto nas outras partes. Eu citei a religiosa especificamente porque isso é um podcast religioso. É engraçado o jeito que as coisas são, né? Porque, vamos dizer assim, nós 3 aqui reencarnamos na década de 90. As crianças que reencarnaram agora, 20 anos depois, são pequenas crianças agora, né? Elas já têm uma bagagem, tipo, elas já vêm de um mundo espiritual mais... com uma evolução um pouquinho maior. Então, meio que assim, as crianças vêm, acredito que muito mais para ensinar a gente do que o contrário. E aí acontece muito isso, de logo quando ela é criança pequena, a gente, ao invés de sugar dela aquela vivacidade ali, aquele backup, aquela atualização maluca do que ela traz como bagagem, a gente inclui nela os nossos vícios, os nossos traumas, a nossa crise social. De dar downgrade na criança, né? De atualizar a gente. Justamente. Muito bom. Cara, eu quero estar muito God pra quando eu ter meu filho ser tipo um pai God. Vai ser. Não, é lógico que eu vou ser. Vai ser. É lógico. Sim, mas com certeza a gente também vai... Cara, é uma linha... Vai, na hora do vamos ver, rapaz. É uma linha muito tênue, velho. Caraca. Cara, mas assim, difícil. mas dá vontade, né? Se não agora. Amor, vai ser daqui a um tempo ainda, tá? Mas, velho, ser filho deve ser uma coisa muito, muito, muito massa. Muito massa. Com certeza, é uma oportunidade gigante. E eu quero estar mais massa ainda pra quando ter o meu, pra poder ser mais massa ainda. Não pra mim, né? Mas pra construção dele. Vai ser fera criar um Heitor Júnior. Heitor Júnior melhorado. Oi. Mas aí que você já não, mas aí que eu sou contra colocar uma carga de expectativa em cima da criança também. Não, mas assim... Não, ele tá falando só da forma que ele vai criar o filho dele. Que vai ser... Não tem nada a ver com o filho dele. Ele já tá colocando que vai ser um Heitor melhor. Não, cara. Não, eu tô brincando só, entendi o que você tá falando. Mas só que o melhor pra você é o quê? Aí depende do que é o melhor na sua cabeça. Mano. Tipo assim, na verdade, o que eu acredito que eu tenho que fazer a minha parte da melhor forma possível. Seria assim. Porque não importa o que meu filho vai ser na real. Importa que eu recebi uma missão de ter um filho. Então, baseado em tudo aquilo que eu aprendi, naquilo que eu desenvolvi, naquilo que eu compreendi sobre o mundo, eu fazer a melhor parte possível. Mas sem esperar que ele seja ou que ele... Que aí vai ser aí vai ser o livre-arbítrio dele também. Mas não é um esperar, é tipo ter a construção de um menino já às vezes com uma mentalidade que a gente demorou demais pra gente construir. Então a gente já não introduziu... Mas toda geração vê que essa herança. Seus pais também com certeza pensaram. Vai ser total, vai ser um eterno, vai ser um eterno. Não, eu vou criar de um jeito melhor. Aí quando você estiver fazendo um podcast, vai falar assim, nossa, quando eu tiver meu filho, eu vou criar... De um jeito melhor. É isso, eterno looping. Mas isso aqui é legal, essa coisa que você tava falando um pouquinho, voltando àquela questão do tolo. Os 3 tipos de tolo. E de não saber nada, cara. Esse hino aqui, né, que pra mim eu acho que é meu favorito desse cenário, é muito marcante, sempre eu lembro dele, que é o 16, que é a Árvore Sombreira, né. E no segundo verso ele fala, né, mas não sabem me agradecer, quanto mais me compreender. Se são alguma coisa, é debaixo do meu poder. Então, assim, o mestre dá a oportunidade da gente ser, cara, da gente ser
um líder, da gente ter essas experiências de liderança, de ter poder em suas mãos, para ver como que você vai se utilizar desse poder, como que você vai fazer esse poder em prol da comunidade, de certa forma, qualquer que seja a área que você atue, né? Ele dá a oportunidade da gente conquistar coisas materiais, né? Mas ele dá isso tudo, mas a primeira coisa que você nunca pode se esquecer é que se você é alguma coisa, é debaixo do poder dele, da nossa mãe, do nosso pai. É a gente conquistar o mundo, a gente reinar nessa terra mesmo, a gente utilizar de tudo que a gente tem. Tem até no seminário de oração do Padre Sebastião, ele fala sempre, né? Fala lá sobre que a gente, o que é do meu pai é meu, o que é dele eu posso usar, só não uso o que é dos outros que pode me derribar. Então a gente pode ter muita coisa, né? A gente pode ser feliz, a gente não precisa viver uma vida abdicada de tudo, só que tem que ter o joelhinho no chão, a cabecinha baixa e saber quem que manda. Sabendo disso, cara, isso aí você tá liberado. Eu vejo que acontece muito assim, você vai, aí você pede o que você quer. Daí a espiritualidade ela vai atender seu pedido. Só que ela vai começar a moldar os acontecimentos dali pra frente para você estar preparado para receber aquilo que você pediu. Porque não é só pedir, você tem que merecer. E então tem você que tem que dar estar conta pronto. também. Exatamente. Então você quer, por exemplo, muito dinheiro é muito bom, mas é muita responsabilidade também. Quanto maior o seu... Como é que é a frase? Quanto mais é te dado, mais é cobrado. É isso aí. Grandes poderes, grandes responsabilidades. responsabilidades. Homem-Aranha 1. Cara, e essa do ter e de possuir e de estar ligado, aproveitar também da matéria, mas também estar conectado com o mundo espiritual, isso é uma fase que eu tô passando agora que, sim, eu acho que eu tenho uma dificuldade em estar no meio termo, sabe? Antes eu tava muito materialista, agora eu tô muito querendo estar muito espiritual, me ligando um pouco pra essa parte. Só que às vezes eu me pego numa controvérsia, né? É muito fácil, né? Achar que tá livre dos bens materiais, quanto a gente tá rodeado de coisas que são materiais e que fazem a gente bem. Pô, tira seu ar-condicionado lá. Tá ligado? Tira... Vem dormir no meu quarto aqui, ó, só os muriçoca. Aí eu quero ver se... Foi uma controvérsia, acabei de me pegar aqui no pensamento. Você dorme numa caminha macia, você come carninha todo dia. Velho. Aí é fácil, tá tranquilo. Sim, tem muito disso. Só que eu sempre pensei assim, olha, se você não está tendo que lidar com determinado tipo de problemas, é porque ou não tá na hora de você lidar com esse tipo de problema, ou você já lidou com isso em outra ocasião, provavelmente em outra vida. Porque sem clubismo aqui, a gente tá numa doutrina que é espiritualista mesmo, então não tenho aí receio de falar de questões de outras vidas e usar a nossa enciclopédia espiritual do espiritismo kardecista para me dar um embasamento do que a gente conversa aqui. Então, assim, não me sinto culpado pelas coisas que eu tenho. E fico ansiando Jamais. também por coisas que eu não tenho ainda. Eu tô Total. aqui, tô fazendo o melhor que eu posso, e o que eu for agraciado é lucro. Eu sempre penso nisso, todos os dias. Cara, você acordou, você está respirando, você tá no lucro. Você ainda tá no jogo. Você ainda tá aqui, cara. Você ainda tem a oportunidade de estar fazendo coisas boas. Se você tá vivo, é porque você tá tendo todo dia uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Todos os dias é uma oportunidade. E que Deus queira que eu tenha mais um dia para eu tentar ser cada vez uma pessoa melhor. E eu vejo quando vem assim as digamos, tentações. Hoje minha irmã discordou de mim numa situação, aconteceu uma situação interessante. Minha irmã discordou de mim. Tinha a ver com questão religiosa mesmo, com pensamento religioso. Minha irmã tem 16 anos e ela tá numa fase assim meio... Eu já tive essa fase meio rebelde religioso. Eu fui ateu no ensino médio e tal.
Minha irmã, não sei se ela chega a ser ateia, mas ela... Quem é sua mas irmã ela... perto do Duarte? Nossa, eu era muito mais insuportável, 25 vezes mais. Mas ela tem uma tendência agnósticazinha. Aí ela veio e sapecou um negócio lá pra mim assim. Sapecou. Eu olhei pra ela e falei assim, véi, você não tem propriedade pra dar opinião nisso. Fiquei grilado na hora, porque doeu. Aí depois eu peguei assim, fui pensar sobre isso, falei assim, pô, quem que sou eu pra olhar pra cara da minha irmã e falar que ela não tem direito de dar a opinião dela? Aí eu cheguei nela e pedi desculpa, falei assim, ô, desculpa, você tem direito sim de dar a sua opinião. Foi mal. Eu fui um tolo. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, eu sei que eu tenho. Eu falei, não, beleza, então tá bom. Tudo certo, ninguém tá ofendido aqui, vida que segue. Mas é isso, é você tá alerta também do que você tá fazendo, sabe? Tipo, calma aí, parceiro, por que isso tá te incomodando tanto? Toda vez que eu me sinto incomodado com a situação, eu falo, nossa... Tem alguma pedra no sapato ali que você tem que tirar. Que oportunidade boa de refletir. Cara, eu acho que é engraçado, porque... Eu acho que uma grande questão é saber dar o braço a torcer, cara. Perceber, refletir sobre as situações da sua vida e ver os seus erros. Por mais que você tenha razão, eu acho que isso é um grande problema das relações. As pessoas ignorar a sua parte de culpa, baseado em acreditar que a outra parte tem coisa errada também. Isso. Cara, não me importa se a outra parte tem coisa errada, só cara. tenho que fazer a minha. Vamos dizer que a outra parte tá muito errada, eu tô um pouquinho errado. A minha obrigação como ser humano é chegar na outra pessoa, a partir do momento que eu vi meu erro, falar, olha, da minha parte, essa questão aqui eu revi e vi que não tô certo, me desculpa, não vou agir mais dessa maneira. O problema da outra pessoa tá errada, tá agindo da forma errada, tratando tá errado, falando da maneira errada, problema dela com ela mesma. Agora, a questão que eu vejo em mim, por menor que seja, eu tenho que me retratar, cara. Eu acredito que isso é básico. Porque a partir do momento que você fica naquela guerra de egos, aquilo não vai sair dentro de você. E a gente, para encontrar um caminho mais estável, a gente tem que se desapegar das situações, sabe? Não ter mais um problema com aquela pessoa, não resolvido, com aquela outra, velho. A gente não vai conseguir ter uma estabilidade plena, tipo, emocional, tranquila, se a gente tiver questões mal resolvidas. Então, como que a gente resolve as questões? Resolvendo a nossa parte. Porque se a gente ficar esperando a resolução mútua, nem todo mundo está disposto a abrir mão das coisas, a poder criar uma estabilidade, criar uma relacional com as outras. Muito bem colocado. Mudando de assunto aqui do nada, mais uma pergunta de $1 milhão. Heitor, qual o seu hino favorito do Maria Damião? A Roxana vai gostar de escutar a resposta agora. A Roxana foi a outra que eu tava comentando, né, com o Heitor, que a fanbase do Heitor, a fanbase do Heitor veio brava pra cima de mim do Gomes, falou que a gente foi muito mal com ele no programa passado. A fanbase do Heitor é a maior, eu acredito aqui. O cara é muito querido. Só vou falar um negócio. Vocês... Fica de boa aí, tá? Que eu mando a galera te caçar vocês. Eu boto fé, velho. Que isso? Eu falei assim, que isso? Foi bom pra ver quem tava escutando os episódios. Descobri quem tá escutando. Eu tô até participando mais, que agora eu tô sentindo o peso da responsabilidade de representar vocês aqui. Ah lá! Agora sim! Hoje a gente vai até cantar o hino com o Heitorzinho. Cara, porque ele é tão difícil dele escolher um preferido, então vai até cantar. Vai até cantar. Qual que é a jogada, né? Depois de levar essa rasgada dos meninos, assim, realmente eu percebi, de fato, que eu poderia estar estudando com um olhar diferente. Não só querendo fazer o trabalho de um martelo pregando um prego. Eu poderia pensar também. Eu poderia pegar o martelo e tirar o prego, assim, usar outras funcionalidades, entender por completo. E agora eu estou tentando. E logo nesse estudo de Maria Damião, eu achei um hino que eu fiquei de cara, que ele me representa total, na maioria das vezes, né? Já que o Heitor é um prego que só sabe bater, é um martelo que só sabe bater no prego, que é o hino 11 do Maria Damião. Qual que é o nome do hinário? É o Mensageiro, né? É, o Mensageiro. Isso. Vamos deixar de fraqueza. A gente pode cantar ele aqui? Vai, lógico, aí. O programa é nosso. Pega tabaco, Gomes. Vamos cantar ele, depois a gente comenta sobre o hino. Ai.
Vamos aproveitar antes que fica mais tarde e os vizinhos... Nossos fãs vão ficar desesperados. Nossa, agora todo programa a gente vai ter que ouvir eles cantando. Fã do mestre. Não, agora a gente tá estudando, filho. Vamos cantar bonitinho. Não, você não vai se arrepender. Não saia do nosso programa. Ó, vamos cantar como se fosse pro The Voice, hein, galera? Nossa, eu não posso errar a entrada. Tá ao vivo, hein? Ainda bem que eu sou editor. É verdade. Se der errado, se não ficar muito feio, não volta. Não. A gente não vai editar, tá, galera? Vamos deixar de fraqueza, abandonemos esta pobreza. Para seguir o bom caminho é preciso ter firmeza. Para seguir o bom caminho é preciso ter firmeza. Vamos deixar de fraqueza, abandonemos esta pobreza. Para seguir o bom caminho é preciso ter firmeza. Para seguir o bom caminho é preciso ter firmeza. A minha mãe que me ensinou e mandou eu seguir, para eu não temer a nada, para adiante ser feliz. Para eu não temer a nada, para adiante ser feliz. A minha mãe que me ensinou e mandou eu seguir, para eu não temer a nada, para adiante ser feliz. Para eu não temer a nada, para adiante ser feliz. Peço conforto ao Pai eterno, para seguir como Deus quer, para eu seguir nesta linha da rainha da floresta, para eu seguir nesta linha da rainha da floresta. Peço conforto ao Pai eterno, para eu seguir como Deus quer, para eu seguir nesta linha da rainha da floresta, para eu seguir nesta linha da rainha da floresta. Sabe quando você perde no videogame e você fala que o controle não tá funcionando? O Inário não veio com a marcação de baixo aqui, ó, e eu dei aquela erradinha no começo. Ó, eu quero deixar bem claro que antes da gente começar o podcast, a gente foi cantar esse hino aqui, o Duarte, e eu fui direto, e ele pegou e me corrigiu. Então, presta atenção, Duarte. É verdade. Peraí. Vamos se resolver. Que assim, não é porque você tem uma intriga no programa passado que você precisa revidar agora. Foi nesse mesmo. Foi antes desse. Eu tô 2-1 então com ele. Nossa, que cara dramático. Crédito. Meu Deus, que cara dramático. Cara, o que eu gostei demais desse hino? Vai lá, Heitorzinho. Porque vamos deixar de fraqueza, abandonemos esta pobreza. Pobreza que a gente já tem 100% de certeza que ele não fala de dinheiro, né? É essa... Também fala. Também, só que um leva o outro. A pobreza é você ficar parado, aquele... só dormir, não quero fazer nada. Pobreza Cara, é comodismo, mano. Você se comodismo. acomoda até com coisas. Por exemplo, eu não gosto das expressões tipo, eu tenho depressão. Você tem depressão? Não, você pode estar passando por uma fase depressiva. Sério que você vai aceitar o fato de que você vive aquela tortura mental? Eu não aguento as pessoas se autodefinirem dessa forma. Isso é uma forma pobre, velho, infelizmente. Mas eu não sei, eu acho tipo assim, eu não tenho propriedade. Dando um exemplo, entendeu? Boto fé. Acho que Eu não tenho enxaqueca, eu estou com enxaqueca. É demais.
Você não pode Não é meu. definir coisas, principalmente se você quer autodefinir coisas, autodefina coisas que sejam positivas. Faz sentido. Olha, eu queria fazer um comentário também sobre esse aí, já que a gente tá aqui mesmo. O Heitorzinho começou a falar dele. Como eu já tava escutando do 1 ao 27, né? Tem um videozinho lá no YouTube, parte 1, parte 2. Cara, como é que chama o céu? É Céu da Santa Luz? Céu da União. Céu da Luz da União, Santa Luz, Luz da União. É uma coisa assim, cara, esse tem um canal no YouTube. Céu da Nova Vida. Céu da Nova Vida. Esse que é o que é legendado em... Cara, esse é de 7 anos atrás. É de 7 anos atrás. Esse pessoal tá de parabéns. Seja quem for, vocês estão no meu coração. É de São José dos Pinhais, Paraná. Eu coloquei lá um print do Eu Venho de Longe no Instagram, falando lá que os hinos, quando eles são recebidos, ele é principalmente pra pessoa que recebeu o hino, né? Acho que a gente até comentou sobre isso no outro programa, não chegou a comentar? Não sei se foi no programa. Acho que foi na reunião que a gente teve aqui, né, do último estudo, né, que a gente chegou a comentar sobre isso. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que a Maria Damião, ela era uma mulher muito doente, ela era uma mulher enferma, então a situação de vida dela era muito difícil. E olha, mesmo sendo a situação mais difícil, pensa, cara, ela ainda cantava: para eu não temer a nada, para adiante eu ser feliz. Caraca. Isso me cutucou, assim, ó. A gente isso tá aqui foi no Champion. Isso aconteceu hoje, não foi nem agora que você tinha comentado que você queria fazer ensino no programa. Foi a hora que eu tava escutando mesmo hoje mais cedo. Que eu escutei assim: para eu não temer a nada, para adiante eu ser feliz. Eu falei, então legal, bonito, né? Aí me deu aquele clique, tipo assim, Maria Damião cantou isso. Eu falei, uou. Caraca. Você pode estar numa situação que pode parecer desesperadora, mas sua fé é tão grande e mesmo assim se doando mesmo para as outras pessoas, porque ela cuidava de muitas crianças, ela era uma mulher que fazia muita caridade e então pensa, mesmo assim ela conseguia ser feliz, sabe? Às vezes a gente tá aí com um monte de coisa na vida da gente, a gente vive bem, a gente tá com a saúde, tá tudo tranquilo e a gente ainda tem coragem de reclamar, sabe? Isso aí é uma coisa que eu aprendi, eu parei mesmo de reclamar. Eu não reclamo mais. Cara, eu acho não que reclamo. Acho que eu também não sou de reclamar muito, não. Eu tô num nível good vibes, assim, que me deu sinusite atacada mesmo esses dias. Acabou a sinusite, atacou a enxaqueca, né? É um remédio da sinusite, atacou a enxaqueca. E eu rezei e agradeci pela doença. Falei, obrigado pela oportunidade de ter essa doença. De ter, não. De estar com essa doença nesse momento. Pegou o código. Porque me fez refletir, me fez aprender, me fez crescer. A doença me fez crescer também. Já viu, então no hino de cura que tem uma frase que é: as doenças que aparecer é disciplina pra quem faz por merecer. É isso aí. Lembro dele. E eu sei onde que meu calo aperta. Eu sei porque que essas doenças veio. Eu resolvi minha vida. Tanto que eu tô sarando. Mas eu resolvo. Pelo menos isso eu faço. Eu sei que eu tenho um problema ali, eu vou meter a cara mesmo pra resolver ele. Quem não conhece o Duarte, conhece agora. Porque daqui uns tempos vocês vão ficar em choque. Verdade. Tá ficando fitness, tá ficando... Também. Vai começar a ficar forte, fazendo dieta. Também. Tá cortando o cabelo, ficando resplandecente. Ele cortava o cabelo igual ele cortava antes, só que agora ele tá ficando resplandecente quando ele corta o cabelo. Ele tem um brilho especial. Eu acho que é a aura dele. Esses caras Não sei ligados, se é a luz, a energia que tá mais forte, mas ele tá até mais brilhante agora. Cara, eu acho que, tipo assim, eu ainda tenho alguns momentos que eu fico, às vezes, um pouco triste por não estar vivendo aquilo que eu acredito que eu mereceria viver pelos meus atos, minhas ações, né? Acho que é muito isso, né? Ego! Você não temerá nada. Sim, claro. Você não temerá nada para adiante ser feliz. Quem sofrer com paciência tem um prêmio a receber. É essa paciência, certo? Mas chegar a reclamar de alguma coisa, parando para refletir, graças a Deus, esse vício abominável. Graças a Deus também deve ter uns anos aí que eu tirei esse hábito da minha vida de reclamar. Que top. Nunca fui de reclamar muito não, mas eu ficava muito num discurso de autopiedade. Parecido com o que você tá falando aí de...
eu sou tão bom, eu mereci um pouco mais. Eu vi uma frase. Eu vou contar uma historinha referente a isso. Conte. Hoje eu estava assistindo a palestra do João Bosco. Ele deu palestra num canal, num centro espírita que foi transmitido. João Bosco é o pai do José, né? Pai do Arthur, que trabalha comigo. José é nosso irmão que tá de bike aí. Chegou em Rio Branco hoje, inclusive. Pessoal, quem estiver acompanhando, quem seguir a gente vai até marcar hoje aqui, quando acabar o episódio. Assim, quando soltar o episódio, né, a gente vai ter que lembrar de marcar. Se marcar agora, eles não vão saber. Mas acompanha lá o Zé. Problema do editor. Problema do editor. A gente tá... Quem puder ajudar de alguma maneira, ele tá numa jornada aí muito massa. Ele tá filmando, tá com um canal no YouTube, tá mostrando o que tá acontecendo. Meu irmão nosso tá de bike aí. De bike. Já andou quase 2.000 km. Se não foi mais, né? Mas ele saiu daqui de Goiás, chegou em Rio Branco. Hoje, em uns quase 2 meses aí de viagem. Que isso? Rio Branco. Ele que tá em loucura. Rio Branco. E ele não ia ficar em Rio Branco, só que ele ganhou um pouso lá, vai ficar uns dias lá. Será por que vai ficar em Rio Branco uns dias? Não sei por quê. Será que o Alto Santo é aonde? Alto Santo é em Rio Branco. Rio Branco? Uou! Ué. Enfim. Tava eu vendo hoje essa palestra, o Arthur, que é o irmão dele, que trabalha comigo, né? Postou o link lá e eu fui assistir, né? Já tinha acabado, mas estava disponível no YouTube. Aí tô lá, né? O João Bosco é um cara muito sensacional. Conheço ele desde criança, conheço o José e o Arthur há muito tempo. Meu pai e o Bosco são amigos. E ele é um cara muito massa, assim... Tem muito conhecimento. Eu já falei 2 episódios atrás aqui sobre a mãe de José e hoje eu vou falar sobre o pai de José. E ele tava falando exatamente isso aí que você mencionou. Que ele contou uma historinha sobre esse negócio de eu mereço mais, né? Aí ele tinha um rapaz, eu não sei de onde que é essa história, ele tirou de um livro espírita. Um cara que chamava João, acho que era o João. E aí ele trabalhava numa empresa e nessa empresa todo mundo gostava dele, sabe? Ele era o cara que era querido por todo mundo, ele era querido pelos mais simples, por todas as castas, níveis dentro da empresa, né? Ele era operador de máquina lá, assim. E aí beleza, né? Um cara muito, muito gente boa. Aí ele foi e teve um acidente de trabalho. Ele pegou e perdeu 3 dedos, assim, da mão. Aí, beleza. E aí, beleza, ficou afastado um tempo. Quando ele retornou, a galera ficava, né? Falando, nossa, João, logo você, sabe, o cara é querido, você não merece isso, né? Deus foi injusto com você. Você tinha que perder... Como é que fala? Logo você perder 3 dedos da mão, você que é um cara super gente fina pra caramba. Todo mundo gosta de você, você não faz mal a ninguém. Então, onde você chega, todo mundo gosta, você faz bem pro ambiente. Poderia ter cortado era o braço inteiro, ninguém importava daquele supervisor chato lá que fica anotando tudo e contando pro patrão, lá não pode tomar um cafezinho. Agora logo você, João, beleza. Aí isso foi alimentando, e por mais que o João fosse um cara muito de boa, ele tinha isso na cabeça dele, falou, pô, velho, eu sou muito de boa, velho, por que eu fui perder 3 dedos, velho, do nada. E aí tá, né, e ele foi num centro espírita uma vez e chegou numa conversa com um médium, com um irmão desencarnado, assim, um mentor. Ele foi e questionou, né? Aí ele, João, você é um cara muito de boa mesmo, você é um cara muito de boa. Mas quando você era o capitão do mato, na sua última vida, e você era conhecido por nem escravo nenhum dessa fazenda fugir, que você ficava tempo no mato e depois quando trazia de volta, fazia botava todos os negros pra ver e decepava mão, braço das pessoas. E aí nessa vida você se propôs a reencarnar e você com 56 anos, uma coisa assim, você ia perder o braço para você realmente sentir aquilo que você sentiu e se desvencilhar completamente desse karma. Só que como, João, você é um cara muito gente boa, você foi aprendendo a ter amor pelas pessoas, foi mudando muita coisa em você, cada vez que você ia fazendo uma coisa boa, né, você ia descendo a régua. Você ia descendo, aí você não perdia mais o braço, já era aqui no meio do braço, já era até o cotovelo,
Acabou que com 56 anos, você precisou perder só 3 dedinhos pra você acabar com o seu karma. Olha que coisa boa. Se você tivesse planejado lá pro 65, talvez você tinha cortado só as unhas. Porque você tava quase livrando de tudo. Então, às vezes é isso muito, né? Que a gente tá aqui, a gente não pode achar que, pô, mas por que isso tá acontecendo comigo? Às vezes a gente tá sentindo, a gente se propõe a sentir, se propõe às vezes a sofrer mesmo aquilo que a gente já fez sofrer, né? Pra gente realmente, porque quando a gente tá no momento do reencarne, sob total consciência do nosso eu superior, né? A gente tem consciência, às vezes, do que a gente precisa resgatar nessa experiência kármica, né? Encarnado aqui na Terra, a gente se propõe a alguns resgates, algumas coisas. E tem coisas que a gente se propõe e a gente pode acelerar ou então atrasar esse procedimento. Só que a gente sabe lá o que a gente já aprontou por aí, né, cara? Nossa, então, se a gente tem a felicidade de ter uma vida confortável, não nos faltar nada, ter uma irmandade, ter tudo, né? Às vezes a gente não pode se entristecer, é realmente uma questão de ego, uma questão de mesquinharia, às vezes, da gente se entristecer por isso. E se for reclamar, lembra do João, né? Que você pode perder seu braço aí, em vez dos dedos. Lembra do João. Lembra do João. Então, assim, muito legal, porque na verdade eu pus aquela palestra pra assistir, eu falei, pô, certeza que o Bosco vai mandar uma historinha aqui que eu vou usar no podcast. E não deu outra, veio uma assim muito boa, e aí quando você falou sobre isso, me veio a história direto na cabeça. Encaixou. Bom, a gente fica com o nosso episódio por aqui. Esse episódio parece que a gente falou um pouquinho mais, a gente tá empolgada. Acho que foi. Heitor empolgou esse episódio. Ah, é que ele passou a escutar o Zino agora, buscar entender. O Duarte estudando, Heitor interpretando, porque o que acontece, né? O que eu vejo também. Cara, o que você vai falar num podcast religioso se você não tá estudando religião? Bom, inclusive, galera, continuem seguindo aí a nossa página do Instagram, @DimePodcast, tá saindo aí os episódios dos estudos bíblicos, falou disso aí. Toda segunda-feira. Estamos lançando aí os episódios dos estudos bíblicos, temos aí. Olha aí, tem livro, hein? Nossa, são 76, eu acho. 76? A Bíblia acho que estava vendo que são 76. Então vão ter 76 episódios, eu vou fazer todos os livros da Bíblia, um por um. É isso aí, e com o maior amor do mundo, inclusive, muito amor. Duarte tá me poupando um grande trabalho, né? Eu não vou precisar de ler, eu vou só ouvir os áudios. Vai lá, dele. escuta. E quem não quiser ler também, ouve lá. Interioriza. O negócio é que eu penso muito assim, se você escutar, acaba que vai bater aquela curiosidade de você querer pelo menos ver um pedacinho. Até, tipo, você achou muito interessante determinada parte da história, você vai querer conferir um Deixa pedaço. eu ver se é isso aqui mesmo. Deixa eu ver se esse cara não tá falando abobrinha. Eu confio no Duarte, nem vem. Então, galera, muito obrigado pela nossa audiência. Eu fico muito feliz que vocês tenham chegado até aqui no episódio. Desculpa o errinho aí da cantoria. Mas eu sou humano, vocês têm que me perdoar. Vocês têm que... pior que tem mesmo. Tem. Todas as atitudes têm que ser perdoadas. É assim que a Terra vai evoluir. E assim a vida segue. Quer ter mais um último comentário? Perdi. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Putz, não. A nossa página no Instagram está crescendo bastante. Então eu fico muito feliz de ter vocês acompanhando aqui. O nosso não deixa de ser trabalho, né? É o trabalho depois do trabalho. Também. Então a gente fica feliz de vocês estar curtindo e acompanhando a gente. Muito amor, muita alegria para vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu, galera. Grande abraço. Abraço, até mais.